Grupo Diário de Comunicação reafirma seu compromisso com a democracia. Vai proporcionar aos eleitores a oportunidade de conhecer as propostas de todos aqueles que querem administrar a cidade de Manaus. Hoje nós vamos dar início a uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus, com uma reunião com representantes dos candidatos que definiu as regras para as entrevistas. Agora nós vamos conhecer o primeiro entrevistado. Vou chamar as regras primeiro. Vamos para colocar as regras, né? A duração é de 20 minutos, mais 3 minutos para as considerações finais. O tempo deve ser usado para o candidato expor as suas propostas. Caso outro candidato seja mencionado e haja a necessidade, haverá o direito de resposta. Todos os questionamentos foram realizados por jornalistas do Grupo Diário de Comunicação. As perguntas serão as mesmas para todos os entrevistados e foram enviadas com antecedência às assessorias para o conhecimento e preparação do candidato. O entrevistador poderá interromper o candidato caso ele fuja do tema da pergunta. Hoje nós vamos entrevistar o candidato à Prefeitura de Manaus, Gilberto Vasconcelos, pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU. Boa noite, candidato. Boa noite, é um prazer estar aqui e poder falar com a audiência do Diário, dizer qual é o projeto do PSTU para essas eleições. A partir desse momento, candidato, vai começar o seu tempo de 20 minutos, tá? Sim. E vamos para a primeira pergunta. Candidato, caso o senhor seja eleito, assuma a Prefeitura de Manaus, qual deve ser o seu primeiro ato na gestão municipal? Olha, o primeiro ato de uma gestão do PSTU é criar os conselhos populares. Nós precisamos criar os conselhos populares para poder dar poder à população, à classe trabalhadora. Então, os conselhos populares serão os organismos pelos quais a classe trabalhadora vai discutir os problemas do seu bairro, da sua comunidade, do seu local de trabalho, do seu emprego e, a partir dessa discussão, deliberar o que vai ser feito, inclusive deliberar sobre o orçamento. A nossa proposta é que a classe trabalhadora organizada nos conselhos populares possa deliberar sobre 100% do orçamento. Então, a nossa primeira atitude como governante de Manaus é chamar a população, chamar a classe trabalhadora para vir administrar conosco a cidade de Manaus e, dessa maneira, fazer com que as coisas aconteçam da maneira correta, que seja fiscalizada, que tudo aquilo que precisa ser feito no bairro seja feito e que isso, inclusive, sirva para gerar emprego. Mas não só isso, o nosso objetivo fundamental é que a população tenha poder. Na atual forma de governar, no atual sistema, a população não tem poder. Ela elege um candidato, elege um governante e, a partir desse momento, ela delega tudo. Fica alijada do processo, não tem mecanismo para poder mudar caso alguma coisa que tenha sido prometida não seja feita. E, infelizmente, isso é motivo para que as autoridades eleitas se descolem da população e só aparecem depois, no outro momento de eleição, para pedir voto. Então, nós somos diferentes. Nós queremos que a população tenha poder. Queremos, inclusive, que venha construir o PSTU, esse projeto que é necessário para poder a classe trabalhadora ter poder de verdade. Candidato, a segunda pergunta: como será o processo de escolha para o eventual secretariado? É possível assumir compromisso partidário antes da posse? Ou isso será negociado após a eleição, candidato? A nossa forma de governar, ela vai exigir negociação com a classe trabalhadora, com o povo, com outros partidos não. Nós
ao ser eleito, vamos ter que eleger um secretariado, será um secretariado do PSTU. Nós não vamos negociar cargo com nenhum partido, com nenhuma outra organização, a não ser a organização da classe trabalhadora, organizada no seu local de moradia, no seu local de trabalho, as lideranças eleitas pela classe trabalhadora. E aí nós temos proposta para isso, porque a gente quer que todo esse processo seja o mais democrático possível. Um tipo de democracia que hoje não se conhece, que é eleger seus representantes e, à medida que não der certo, possa removê-los do cargo a primeira oportunidade que tiver. Então, vai ter reuniões periódicas e, a cada momento, as lideranças poderão ser retiradas caso elas não atendam aquilo que a população deseja que seja feito. Então, a nossa proposta é governar por meio dos conselhos populares. Haverá secretariado? Sim, mas o trabalho fundamental do secretariado no governo do PSTU é fazer com que a população ganhe direito de participar e decidir sobre tudo. Essa é a nossa visão sobre como administrar. Então, nós não podemos fazer negociação com isso. Isso não é moeda de troca para o PSTU. A nossa negociação, como eu já falei, é com a classe trabalhadora. Como é que vocês vão organizar esses conselhos populares? Os conselhos populares são organismos criados a partir do local de trabalho, do bairro, com a liderança do bairro, que vai se comprometer, obviamente, com a população daquele local, para ver as questões ligadas a problemas de transporte, de infraestrutura, os problemas relativos à questão de saúde, assistência básica, tudo aquilo que interessa a população, desemprego. E, para isso, a gente precisa fazer um processo inverso de politização. Hoje a população ojeriza a política. A maioria das pessoas não gosta nem de assistir programa eleitoral, porque ela sabe que vai ouvir mentira, sabe que vai ouvir promessa que não vai ser feita. Então nós queremos que isso mude, porque isso é feito dessa maneira que é para justamente os poderes, o poder, a forma de decisão ficar restrita a um pequeno grupo. Nós não queremos isso. O poder e as decisões têm que ser tomadas pela maioria. E aí os conselhos populares eles vão ser esses organismos. Até existe hoje associação de bairro, existem sindicatos, existe uma série de organizações. São essas associações que vão compor o secretariado? Essas associações, da maneira como elas funcionam hoje, elas não servem para isso. Elas têm que ser redemocratizadas, têm que ser oxigenadas. Por quê? Tem que ser revitalizada, melhor dizendo. Porque, veja só, da maneira como é hoje, a maioria dos líderes comunitários, para conseguir um mínimo benefício para o bairro, ele tem que andar com pires na mão, pedindo no gabinete do vereador, do deputado. E nós não queremos isso. Queremos que esses conselhos populares, essas associações, elas tenham o poder de deliberação, para poder não ficar correndo atrás desse pires na mão. Então, essa é a forma que a gente precisa criar. Agora, é claro que para isso acontecer, vai ter muita gente que vai ficar chateado com o PSTU, não vai gostar dessa forma, porque aí superfaturamento vai deixar de existir, desvio de verba vai deixar de existir, uma série de situações muda completamente, vai deixar de existir. Então, essa é a nossa ideia. A gente vai para a terceira pergunta, candidato. Quais suas propostas para retomar o crescimento do comércio local e da economia local, frente à atual fase que nós estamos vivendo de pandemia do coronavírus? Certo. Muito importante essa pergunta, pelo seguinte. Primeiro, a maioria da população de Manaus está desempregada ou subempregada. Os dados mostram aí em torno de 680 mil pessoas sem emprego ou subemprego, ou vivendo no subemprego. Então, é preciso... a nossa proposta é um plano de obras públicas. Vamos precisar criar uma empresa municipal de obras públicas para poder criar as condições de realização de obras de infraestrutura, construção de escolas, construção de postos de saúde, construção de estações de tratamento de água, de esgoto, porque o que a gente vê, infelizmente, ainda hoje, todos os esgotos da cidade praticamente terminam nos igarapés, sem nenhum tratamento, poluindo e levando, inclusive, doença à população. Então, a nossa ideia é que o primeiro impulso para a geração de emprego é um plano de obras públicas. É claro que nós vamos também ter outras medidas.
os micro e pequenos empresários, que têm até 20 funcionários, vão ter todo o incentivo necessário para manter seus funcionários. Agora, o grande empresário, que só ganha dinheiro e não deixa praticamente nada aqui, paga pouco imposto, esses aí, eles vão ser sobretaxados. Ou, pelo menos, vão ter que arcar com aquilo que seria a obrigação deles, que é garantir o emprego. O que a gente viu na pandemia foi que no primeiro solavanco da economia, os grandes empresários já começaram a ameaçar, a chantagear o governo, os governos, falando melhor, e começaram a desempregar, receberam a possibilidade de empréstimos, de concessão de dinheiro público e o desemprego aumentou. Nós vivemos hoje o maior índice de desemprego desde que começou a ser pesquisada. Isso em Manaus e no país inteiro. Então, isso só vai mudar se a gente tiver uma administração voltada realmente para a classe trabalhadora. A gente vai para a quarta pergunta, candidato. Qual será o papel do vice-prefeito ou da vice-prefeita caso o senhor ganhe a eleição? Olha, ele pode assumir o papel mais protagonista na sua gestão? Sim, muito interessante. A minha candidata a vice, a companheira Maria Auxiliadora, ela é uma companheira dos movimentos populares. Trabalha com o pessoal das ocupações, com as donas de casa, com o operariado dos bairros populares. Então, a Auxiliadora, sendo eleita, ela vai assumir, sim, um papel de protagonismo, inclusive para ajudar a combater a violência doméstica, a combater o machismo. E a nossa militância, a nossa candidatura é uma candidatura de militância. Então, a nossa militância, ela não pode ter um papel passivo e a Maria Auxiliadora, que é a candidata a vice, ela terá um papel extremamente positivo, ativo, no sentido de organizar as comunidades, ajudar a criar os conselhos populares e fazer com que, nesse processo, as demandas que hoje são reprimidas, elas apareçam e tenham condições de ser atendidas. Então, esse é o papel que a gente reserva a toda a nossa militância, inclusive a companheira que assume essa tarefa hoje de ser candidata a vice-prefeita de Manaus. Gilberto, parece que todo o plano de governo do partido do PSTU está ligado a esses conselhos populares. Explica mais um pouco o que é esses conselhos populares, para que a população possa entender como é que vai funcionar, como é que é criado esses conselhos populares. Certo. Veja, como é que funciona hoje o poder público? Todo o esquema é feito para funcionar por meio da Câmara Federal, do Senado, das Assembleias Legislativas e das câmaras municipais. Dessa forma, esse pequeno grupo é controlado, na maioria dos casos, quase 100%, pelo grande poder econômico e se separa da população. A população, na verdade, não tem poder. O que nós queremos é o contrário, é que esse poder saia desses organismos e vá para a mão da classe trabalhadora e da população mais pobre, que precisa, que trabalha, que gera riqueza e que muitas vezes não gera riqueza porque está desempregado. Porque a patronal, por uma questão do próprio sistema capitalista, que é irracional, ele impõe concorrência, impõe desemprego, impõe uma competitividade desenfreada que impede, inclusive, que haja um desenvolvimento das forças produtivas. Então, nós queremos governar por meio de conselhos populares, que é para deslocar o poder, tirar o poder desses organismos, inclusive do próprio executivo, para poder passar para a mão da classe trabalhadora organizada. Então, isso nós vamos ter que fazer nesse primeiro momento. Como é que vocês vão organizar esse primeiro momento, essa classe trabalhadora que hoje não está organizada? Isso é muito fácil. A classe trabalhadora se organiza muito facilmente. Basta você chegar no bairro e dizer o seguinte: vamos, companheiros, colegas, vizinhança, vamos nos organizar aqui para ver quais são os problemas do bairro, porque agora vai ter dinheiro. Agora você vai ter poder de analisar o problema e vai ter dinheiro para decidir. Você vai escolher a forma como vai ser feita a qualidade do serviço, você vai poder fiscalizar. Se uma obra for mal feita, você vai poder dizer que não pode ser daquele jeito. Então, isso é muito fácil. A classe trabalhadora quer isso, a população quer isso. O problema é que hoje é impossível. Então, as pessoas não vão se mobilizar, não vão se organizar do nada, para não acontecer efetivamente um processo de decisão. Inclusive, é bom também... Gilberto, como é que vai ser essa escolha da liderança que vai comandar esse Conselho Popular? Como é que vai ser feita essa escolha? Olha, a população vai escolher. Se na rua X tem a dona Francisca, aquela pessoa que se demonstra mais ativa, que ela se demonstra mais perspicaz,
a população provavelmente vai escolher ela, vai ser livre. Se por acaso daqui a um mês, na próxima reunião, ela não deu conta, fez coisas erradas, a população vai dizer, olha, experimentamos você, não deu certo, agora não vai ser você, vai ser outra pessoa. Então, nós queremos dar toda essa liberdade, porque para nós isso é que é a democracia. Poder, você escolhe sua liderança, mas se ela não te corresponde, você tira ela do poder e coloca outra. Então, essa organização ela não tem dificuldade. Eu entendo que para essa estrutura burguesa, capitalista de organização é algo impossível. Até porque existe toda uma ideologia de que a classe trabalhadora não sabe governar, não sabe administrar, não sabe decidir. Isso é errado. Tudo que nós temos na sociedade, do mais simples ao mais complexo, é feito pela mão do trabalhador, da trabalhadora. E todos eles sabem. Você vê um pedreiro, uma pessoa que você vê que inclusive anda muitas vezes de cabeça baixa ali, intimidada, você pede para construir um prédio e você vê a beleza que sai no final. Então, a classe trabalhadora tem capacidade, nós acreditamos nisso, e tem condições de governar. Agora, claro, vamos precisar também de técnicos. Uma construção precisa de um engenheiro. Para você produzir determinado equipamento, determinado aparelho, precisa de engenheiro, precisa de profissionais técnicos. E aí vai entrar o papel da educação, porque hoje a educação ela é feita para produzir índices. Índice do IDEB, índice do SAEB, vários índices. Nós queremos que a educação ela sirva para instrumentalizar a população, a classe trabalhadora e produzir os efeitos que a sociedade quer que seja produzida, de benefício, trazendo benefício à população. Então, para nós não tem mistério, isso é muito simples de fazer. A gente vai para a quinta pergunta, candidato. Sim. Já são 6 minutos, Certo. restam 6 minutos para terminar a sua... Em resumo, quais suas propostas para as áreas de transporte público, educação, saúde e infraestrutura? Certo. Olha, o transporte público tem vários problemas. Primeiro, precisa ter corredores de ônibus, de transporte coletivo, para evitar que a população que mora mais distante passe 1h30, 2 horas nos coletivos. Então, isso é um problema de infraestrutura que tem que ser enfrentado. A partir dos conselhos populares, a gente acredita que será muito mais fácil de resolver. No futuro, a gente tem que pensar no transporte de massa. Não sei, hoje a gente pensa no metrô de superfície, mas na verdade vai ser a análise da realidade e das condições reais que vai dizer se vai ser ou não. Agora, precisa racionalizar. Essa questão do transporte, ela também tem muito a ver com a forma com que a sociedade trata a população. A população mais pobre, ela é tirada do centro urbano mais desenvolvido e é jogada para a periferia, cada vez mais distante. Inclusive, isso é um problema, porque a partir dessa situação fica muito difícil se você até procurar emprego, ir para o centro da cidade, para o local onde há empresas. Então, nós queremos, em relação ao transporte coletivo, que desempregados, estudantes, pessoas que não tenham renda, elas tenham isenção de tarifa. E aí nós precisamos criar uma empresa municipal de transporte público, estatal. O transporte público, para nós, é um direito fundamental, sem o qual a população não pode dizer que tem liberdade, não tem direito. A população sem condição de pagar o transporte, de ter um transporte, ela não pode ir e vir. Esse direito fundamental é tirado. Na verdade, não existe liberdade. Então, para o transporte é isso. Para a educação, tem várias situações que precisam ser resolvidas. Primeiro, nós pensamos as escolas como uma escola que possa ter a creche, o ensino infantil, o Fundamental 1, o Fundamental 2, tudo no mesmo complexo, com todo o equipamento necessário, inclusive de tecnologia, para poder a nossa população ela crescer dominando a tecnologia, as novidades da informática, por exemplo. Mas aí, essa é a parte física. Nós precisamos que os planos educacionais sejam para atender a comunidade, as escolas precisam ser extremamente democráticas, nós defendemos a eleição direta para a gestão da escola. Então, isso vai ajudar a melhorar. Agora, precisamos valorizar os professores, não só os professores, mas todos os trabalhadores das escolas, os trabalhadores da secretaria, da limpeza, da vigilância, todos que trabalham na refeição, porque a escola não é feita só por professor, é feita por todo esse conjunto de pessoas que precisam ser valorizadas para poder a escola funcionar bem. Em relação à saúde, nós pensamos que
é preciso fazer uma verdadeira revolução em todas as áreas, mas na saúde muito mais. Por quê? Atenção básica. Nós temos vou aproveitar esse momentinho para explicar uma coisa rapidinho. Durante a pandemia que aconteceu agora, as pessoas que têm comorbidade, pessoas que precisavam de exame simples, de atendimento básico mínimo, tinham que ir aos postos de saúde e arriscar ser contaminadas. Várias pessoas morreram em casa porque ficaram com medo de ir contrair Covid, tinham comorbidades e acabaram morrendo em casa. Então, é preciso revigorar tudo isso aí, é preciso equipes multidisciplinares no atendimento básico da população, equipes de psicólogos, assistente social, enfermeira, odontológico, equipe. Então, tem que ter todo um complexo, senão a gente não consegue atender a população. Em relação à questão da infraestrutura, há necessidade de criar uma empresa pública, 100% estatal, para a gente poder construir todo o equipamento urbano necessário para a cidade. Sem o atravessador, sem a falcatrua da licitação fraudulenta, da propina que sai pelo lado, né, às escondidas, mas aí, e por isso o Conselho Popular novamente é importante, porque a população estando fiscalizando todas essas situações, é impossível que haja fraude. E se houver, vai ser localizado e a população vai saber, porque tudo tem que ser transparente, além de ser decidido, tudo tem que estar à disposição, todas as informações, elas precisam estar à disposição de todo mundo. Um órgão público, uma prefeitura, um governo do estado, não pode ter dados reservados em relação a orçamento, a gasto, a despesa, qualquer despesa. Então, é isso que a gente diz que é preciso fazer. Isso, na verdade, é uma verdadeira revolução na sociedade. E eu já ia esquecendo de falar, tem uma coisa importantíssima, gente. Onde tiver qualquer organização tem que ter eleição direta para os gestores. E, ao mesmo tempo, tem que ter revogabilidade dos mandatos. Não pode ser um gestor, eu sendo prefeito, para ele simplesmente me obedecer, para fazer a minha vontade. Tem que fazer a vontade da classe trabalhadora, da população. É isso que é inverter a lógica de governar. É fazer com que a classe trabalhadora ela decida de fato. O prefeito ele tem que ser um executivo, tem que ser o coordenador das tarefas para executar as tarefas decididas pela população, pela classe trabalhadora. O PSTU pensa que é dessa maneira que a gente vai mudar toda essa lógica, é dessa maneira que a gente vai conseguir fazer com que esse poder que hoje foi tirado da população, na verdade nunca teve, ele passe a ter. Nós acreditamos mais que ao experimentar esse exercício, fazer esse exercício de ter poder, a população nunca mais vai deixar de exercê-lo. Ok, candidato. Agora vamos preparar no relógio 3 minutos e o senhor vai olhar para essa câmera e falar com o seu eleitorado. Tem 1 minuto. 1 minuto? Só 1 minuto. Tem 3 minutos. 3 minutos. Ok. Gente, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade em nome do PSTU, dizer que esse está sendo um espaço democrático. Se houver debate, eu espero que nos convide a todos os candidatos, não só um, tem que ouvir todas as opiniões. É lamentável que hoje estará acontecendo um debate na Rede Band e vários candidatos foram excluídos, inclusive nós. Então, a população não vai ter oportunidade de conhecer a nossa opinião, não vai ter oportunidade de ver a gente se confrontar com outros projetos políticos. Então, não só a Band, a Rede Globo resolveu que não vai fazer sequer entrevista durante o primeiro turno. É uma concessão pública, mas ela se dá o direito, é uma questão extremamente antidemocrática, autoritária, ela se dá o direito de simplesmente ignorar que tem um processo eleitoral e deixa de informar a população. Esse grupo de comunicação está de parabéns porque está cumprindo o seu papel e a população precisa realmente desse momento. Uma outra coisa importante que eu não posso deixar de falar. Dia 3, agora sábado, a Petrobras vai completar 66 anos. E o presente que o governo federal está dando à população brasileira é privatizar o maior campo de produção de petróleo terrestre do Brasil, que é o Campo de Urucu, que é responsável pelo abastecimento de gás de cozinha para toda a Amazônia e vários estados da região norte, além de fornecer petróleo de ótima qualidade, gás para a produção da indústria. Aqui em Manaus recebe muito gás de Urucu para a produção da indústria. Então, nós queremos deixar marcado que nós do PSTU somos contrários à privatização de Urucu. Além do mais, vai prejudicar o faturamento, a arrecadação
estadual em torno de 20% da arrecadação, que hoje é proveniente do petróleo e gás de Urucu. Dito isto, eu quero também dizer agora para meus companheiros, minhas companheiras, trabalhadores e trabalhadoras, a população, que nós do PSTU estamos lançando a nossa candidatura porque nós somos um projeto revolucionário e socialista, diferente das outras que são até mesmo de esquerda, mas que estão dentro do sistema, fazem parte do sistema. No máximo, eles querem perfumar, dizer que vão fazer um capitalismo mais humanitário, mas isso é impossível, gente. Se não mudar o sistema, não tem como mudar a vida das pessoas. Passa ano, passa a eleição e a situação só piora. Essa é a realidade. É preciso que a gente encare essa realidade e, para mudar realmente, tem que ser por meio de um processo revolucionário. Não dá para mudar fazendo mais do mesmo, como outras administrações já fizeram. Então, nós queremos o voto da classe trabalhadora, o voto consciente, o seu voto consciente no PSTU, no 16, é um voto nesse projeto. E é isso que nós queremos. O apoio... que venha construir o PSTU conosco, que venha construir o nosso projeto e que também vote, porque para nós isso é um apoio muito importante. Muito obrigado, candidato. Nós agradecemos a sua participação. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta.